algo aconteceu. Algo que desafia toda a lógica, toda a ciência, toda a explicação humana. Milhões de pessoas desapareceram de repente, em um piscar de olhos. Sem rastros, nenhum corpo. Apenas silêncio e vazio. O que o mundo se recusou a acreditar, finalmente aconteceu. Choro por toda parte. Mães correndo desesperadamente em busca de seus filhos. Crianças gritando por seus pais. A confusão toma conta das ruas à medida que o medo se torna a nova linguagem universal. Sirenes à distância, mas não há pessoal suficiente para lidar com o desastre. As autoridades estão paralisadas. Os líderes mundiais tagarelam sem respostas. As teorias logo se espalham pelos noticiários. Uma invasão alienígena, uma arma biológica, um colapso interdimensional. Mas há uma verdade mais profunda, uma que muitos desprezaram, ridicularizaram e negaram. O evento que os cristãos anunciaram durante séculos já começou. O arrebatamento aconteceu. E agora, o mais assustador é o que vem depois do evento mais glorioso para muitos e o mais chocante para outros. O que acontece nas primeiras 24 horas após o evento mais chocante da história da humanidade? Quem ousará assumir o controle do caos? E que destino aguarda os que ficaram para trás? Prepare-se para descobrir a verdade por trás do véu. Uma contagem regressiva começou, e o mundo nunca mais será o mesmo. O Evangelho não nos fala somente sobre a salvação em Cristo, mas também sobre seu retorno glorioso. Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu à direita do Pai, mas também deixou uma promessa firme. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, lemos: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Esta promessa será cumprida em duas etapas. Primeiro, com o arrebatamento da igreja, um evento no qual Cristo virá nos ares para levar seu povo antes do julgamento do mundo. A Bíblia explica isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, onde lemos o seguinte: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." Em um momento desconhecido, sem aviso, Cristo virá em busca dos seus. Este não é o evento de sua segunda vinda em glória, quando ele descerá à terra para reinar, mas um evento anterior no qual sua igreja será transladada à sua presença. O apóstolo Paulo confirma isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. "Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados." Isso significa que os crentes que já morreram serão ressuscitados com corpos glorificados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados em um instante. Este é o cumprimento da promessa de Cristo à sua igreja: libertá-la da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. O arrebatamento é a grande esperança da igreja, um evento que marcará o início do cumprimento das profecias do fim dos tempos. Mas o que acontecerá com aqueles que não forem levados? O que acontecerá com o mundo depois desse evento? Vamos imaginar que é uma manhã como qualquer outra. O sol nasce no horizonte, tingindo o céu com tons de dourado e laranja. As cidades acordam com sua agitação habitual. Carros enchem as ruas enquanto motoristas correm para seus destinos, buzinas soando impacientemente em meio ao trânsito matinal. Nas calçadas, milhares de pedestres caminham apressados, alguns com café na mão, outros checando seus celulares, imersos na rotina diária. As crianças se despedem dos pais antes de embarcar no ônibus escolar. Os professores preparam suas aulas, os lojistas abrem as portas de suas lojas e as fábricas começam mais um dia de produção. Nos aeroportos, os passageiros embarcam em seus voos, sem imaginar que nunca chegarão ao seu destino.
Os pilotos verificam os controles, os comissários de bordo dão instruções e a aeronave decola normalmente. Nos hospitais, médicos e enfermeiros correm de um paciente para outro, alguns realizando cirurgias, outros administrando tratamentos, todos seguindo o protocolo diário. Nos mercados, os vendedores organizam seus produtos enquanto os compradores fazem fila para pagar. As estações de trem estão lotadas de passageiros. Os navios navegam pelos oceanos transportando mercadorias e pessoas, e no mundo das finanças, os corretores da bolsa acompanham as flutuações do mercado sem suspeitar que, em segundos, tudo mudará para sempre. Nada parece fora do comum. É apenas mais um dia na história da humanidade. Mas num instante, sem aviso, o mundo inteiro é abalado por um evento sem precedentes. O mundo mudou num piscar de olhos. Milhões de pessoas desapareceram sem deixar vestígios. Não houve aviso, nem tempo para se preparar. Eles simplesmente desapareceram num instante. Nas ruas, carros foram abandonados com as portas abertas, alguns em movimento, outros batidos em calçadas ou no meio de cruzamentos congestionados. Nas rodovias, veículos autônomos se tornaram projéteis descontrolados, colidindo uns com os outros em uma série interminável de colisões e explosões. No ar, aviões perderam seus pilotos, caindo sem rumo no chão, enquanto os passageiros ainda a bordo gritam aterrorizados, incapazes de entender o que está acontecendo. As torres de controle estão sobrecarregadas com chamadas de emergência, mas não há respostas. No mar, barcos ficaram à deriva porque seus capitães e tripulantes desapareceram. Cidades que até poucos minutos atrás fervilhavam com a agitação da rotina diária, agora estão mergulhadas em um caos indescritível. Estações de trem e ônibus estão lotadas de pessoas confusas e aterrorizadas procurando por seus entes queridos que estavam com elas há pouco e agora desapareceram. Nos hospitais, cirurgiões desaparecem no meio das operações, deixando seus pacientes desamparados na mesa. Mães correm desesperadamente pelos corredores de suas casas, gritando os nomes dos filhos, procurando em cada canto, mas só encontram camas vazias e brinquedos espalhados pelo chão. Os sistemas de emergência estão sobrecarregados. As ligações para linhas de apoio, familiares e amigos são inúmeras, mas muitas delas nunca são atendidas. As mídias sociais estão inundadas com vídeos de câmeras de segurança capturando o impossível. Pessoas que estavam lá em um segundo e desapareceram no outro. Mas em meio a todo esse caos, o mais assustador não é a desordem, os acidentes ou mesmo os desaparecimentos em massa, mas o silêncio daqueles que sabiam a verdade. Aqueles que antes acatavam os avisos agora choram e lamentam em desespero. Eles sabem o que aconteceu. Eles sabem que deveriam estar entre aqueles que foram levados, mas sua mundanidade e frivolidade os deixaram para trás. Muitos correm para os templos, buscando respostas, clamando a Deus entre gritos e soluços. Eles se ajoelham diante dos altares vazios, batendo nos bancos com fúria e desespero, mas é tarde demais. Igrejas que antes estavam cheias de fiéis agora só têm aqueles que falharam em manter a santidade. Pastores liberais, aqueles que suavizaram sua mensagem para não incomodar os outros, agora choram amargamente. Eles pregavam um evangelho de prosperidade, de motivação, de entretenimento. Mas eles nunca alertaram sobre a santidade ou a vinda de Cristo. Agora eles estão aqui, entre aqueles que ficaram com o peso da culpa sobre os ombros. As igrejas apóstatas estão cheias de crentes desesperados que dão tapas em seus pastores, gritando em gritos e lágrimas. Você nos enganou. Você nos disse que Deus não era tão rigoroso, que não importava viver no mundo, que todos nós seríamos salvos. Mas é tarde demais. Alguns homens procuram desesperadamente suas esposas, aquelas mulheres que lhes falaram sobre Cristo, que oraram por eles, que os alertaram repetidas vezes. Agora eles se foram e ficaram para trás. Aqueles que pregaram sobre esse evento, aqueles que alertaram que esse dia chegaria, não estão mais aqui. Pastores fiéis, evangelistas, cristãos comprometidos, todos desapareceram. Não há mais sermões, nem mais apelos ao arrependimento, nem mais advertências dos púlpitos. A verdadeira igreja foi tirada. O mundo ficou sem seu testemunho mais poderoso. A grande oportunidade se foi. Agora,
Aqueles que ficaram para trás devem enfrentar uma realidade aterrorizante. O arrebatamento da igreja ocorreu, e eles não foram levados. As primeiras notícias inundam a mídia. As redes de notícias interrompem sua programação regular. Em minutos, todos os canais estão transmitindo a mesma coisa. Uma catástrofe sem precedentes abalou o mundo inteiro. Os apresentadores de notícias aparecem na tela com rostos perturbados, tentando manter a compostura enquanto leem as reportagens que chegam a cada segundo. As palavras são interrompidas. A confusão é evidente. Notícias de última hora. Milhões de pessoas desapareceram misteriosamente em todo o planeta. Não há vestígios, nem sinais de luta. Elas simplesmente desapareceram. As imagens na tela mostram um caos absoluto. Um correspondente, parado no meio de uma avenida lotada de pessoas correndo freneticamente, grita por cima do barulho. Caos nas ruas, acidentes nas estradas e aeroportos estão congestionados. Há pânico em todos os lugares. As pessoas estão gritando os nomes de seus entes queridos. Ninguém sabe o que está acontecendo. Nas redações, a tensão é insuportável. Os telefones continuam tocando. Governos ao redor do mundo declararam estado de emergência. Presidentes e líderes internacionais convocam reuniões urgentes. A polícia e os militares estão tentando controlar a situação, mas é impossível. O mundo inteiro está em crise. Enquanto isso, as mídias sociais estão inundadas com vídeos e transmissões ao vivo. Plataformas como TikTok, Instagram e Facebook estão inundadas de postagens cheias de angústia e confusão. Em poucos minutos, as hashtags desaparecimentos em massa, fim do mundo, eles os levaram embora se tornam uma tendência global. As primeiras imagens que se tornam virais são assustadoras. Câmeras de segurança capturam o impossível. Passageiros do metrô desaparecendo num piscar de olhos, deixando apenas suas roupas nos assentos. Motoristas evaporando no meio do voo, causando acidentes fatais em rodovias ao redor do mundo. Salas de cirurgia onde cirurgiões desaparecem no meio de operações críticas, deixando seus pacientes à beira da morte. Em um parque, um pai está brincando com sua filha, e de repente a menina desaparece de seus braços. Ele cai de joelhos, olhando para o céu, gritando em desespero. Os comentários refletem o pânico mundial. Minha esposa desapareceu enquanto dormíamos. Só o pijama dela ficou na cama. Isso é um pesadelo. Fui acordar meus filhos esta manhã e suas camas estavam vazias. Deus me ajude. Mais alguém perdeu a família? Estou sozinho. Em meio ao caos e à incerteza, mentes humanas tentam encontrar respostas para o que parece ser o evento mais inexplicável da história. Teorias começam a circular numa velocidade vertiginosa. Nas notícias, nas redes sociais e nas ruas, as pessoas tentam racionalizar o que aconteceu, mas cada explicação parece mais desesperada que a anterior. Uma das primeiras hipóteses a ganhar força é a de um ataque extraterrestre. Cientistas e analistas de televisão levantam a possibilidade de uma civilização avançada ter intervindo na Terra, eliminando seletivamente milhões de pessoas. Alguns relembram teorias anteriores sobre abduções em massa, enquanto outros especulam que este poderia ser um experimento extraterrestre em larga escala. À medida que essas ideias se espalham, as mídias sociais ficam cheias de imagens de luzes estranhas no céu, vídeos de supostos OVNIs e depoimentos de pessoas que afirmam ter visto seres de outro mundo antes do evento. Outra teoria que está começando a ganhar força é a de um colapso na realidade. Físicos e especialistas em mecânica quântica estão tentando encontrar uma explicação científica, sugerindo que uma anomalia na estrutura do universo pode ter ocorrido. Alguns comparam isso à teoria da grande reinicialização quântica, onde dimensões inteiras entram em colapso e se reconfiguram. Fala-se de uma espécie de falha de realidade, um erro na simulação, uma purga cósmica onde certas pessoas foram apagadas do espaço-tempo. Embora não haja evidências concretas, o medo leva muitas pessoas a acreditar que o mundo entrou em uma fase de destruição iminente. Líderes religiosos são imediatamente convocados para coletivas de imprensa, buscando oferecer respostas a uma humanidade em pânico. Igrejas, independentemente da denominação, estão lotadas de pessoas desesperadas clamando por uma explicação,
buscando consolo na religião para o inexplicável. No entanto, as respostas que recebem são contraditórias e confusas. Alguns teólogos liberais, que durante anos pregaram que a segunda vinda de Cristo era apenas uma alegoria, agora gaguejam diante das câmeras, incapazes de explicar como milhões de pessoas desapareceram num piscar de olhos. Pastores progressistas, que antes minimizavam a doutrina do arrebatamento, agora são vaiados por suas próprias congregações. As pessoas os confrontam, gritam com eles, os sacodem furiosamente. Por que vocês não nos disseram a verdade? Por que vocês nos enganaram? Nas igrejas apóstatas, a atmosfera é ainda mais caótica. Homens e mulheres batem nas portas dos templos, chorando e gemendo de dor. Alguns caem de joelhos diante do altar vazio, clamando por uma segunda chance, mas é tarde demais. Entre os que permaneceram estão bispos, pregadores famosos, líderes espirituais que passaram suas vidas ensinando um evangelho diluído, focado na prosperidade e no bem-estar pessoal. Agora eles estão aterrorizados, percebendo que eles próprios foram vítimas de sua própria mentira. No Vaticano, o Papa é entrevistado ao vivo. Seu rosto está sombrio e sua voz treme enquanto ele tenta explicar o que aconteceu. Seus conselheiros sugerem que se trata de um expurgo cósmico, que talvez Deus tenha decidido levar certas pessoas para iniciar uma nova ordem. Mas há medo em seus olhos. Ele também sabe a verdade, mesmo que não a diga em público. Enquanto isso, imãs muçulmanos, gurus hindus e mestres espirituais de todas as religiões estão tentando oferecer respostas aos seus seguidores. Alguns afirmam que este evento é um castigo divino pela corrupção moral do mundo. Outros veem isso como uma transição para uma nova era espiritual. Mas nenhum deles pode negar que algo sobrenatural ocorreu, algo que desafia toda lógica e ciência. Entretanto, entre todas essas teorias, há um grupo de pessoas que não precisa especular, porque sabe exatamente o que aconteceu. São aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, mas a ignoraram. Aqueles que cresceram em igrejas, que ouviram sermões sobre a vinda de Cristo, mas consideraram isso uma história distante, uma metáfora sem importância. Muitos deles zombaram, ridicularizaram aqueles que alertaram sobre o arrebatamento ou simplesmente o relegaram a um futuro incerto. Agora, com um nó na garganta e o coração batendo forte, a verdade os atinge com força. O arrebatamento ocorreu e eles foram deixados para trás. Não há mais avisos. Não há mais tempo para especulações. Naquele momento, uma verdade ainda mais aterrorizante os atinge. Se o arrebatamento foi real, então também o é o julgamento que agora começará na Terra. À medida que a escala dos desaparecimentos se torna clara, governos ao redor do mundo estão em crise. Os telefones dos altos líderes militares e políticos não param de tocar. Presidentes, reis e primeiros-ministros são acordados no meio da noite por notícias que desafiam toda a lógica. Milhões de pessoas desapareceram sem explicação, deixando para trás um mundo em caos. As nações mais poderosas do planeta convocam reuniões de emergência. As Nações Unidas estão organizando uma cúpula global com urgência. Líderes do mundo todo se conectam por videoconferência ou enviam delegações para a sede em Nova York. O pânico é evidente em seus rostos. Isto não é um conflito entre nações, nem um ataque terrorista, nem mesmo uma pandemia. É algo muito maior e assustador. Colapso do governo e implementação da lei marcial. Em muitas cidades, os governos estão perdendo o controle rapidamente. As pessoas saem às ruas, exigindo respostas, saqueando supermercados, farmácias e lojas de suprimentos. A polícia está sobrecarregada. Milhares de policiais e soldados também desapareceram no evento, deixando enormes vácuos de poder. Em poucas horas, o caos eclodiu nas principais capitais do mundo. Diante da desordem, vários países declaram lei marcial. Toques de recolher estão em vigor em cidades como Nova York, Londres, Paris, Tóquio e Moscou. Tanques patrulham as ruas, soldados armados atiram em saqueadores e dissidentes. Em alguns países, os governos entram em colapso total. Líderes políticos desapareceram junto com suas famílias, deixando um vácuo de poder impossível de preencher. Líderes buscam explicação oficial. Coletivas de imprensa são realizadas ao redor do mundo.
Porta-vozes do governo tentam acalmar a população, mas as perguntas são esmagadoras. O que aconteceu? É um ataque alienígena? Foi um experimento fracassado de manipulação genética? Isso é um expurgo massivo da humanidade? Cientistas de elite, especialistas em astrofísica, analistas geopolíticos, todos estão em choque. Alguns sugerem que é um fenômeno quântico, uma distorção do tempo e do espaço. Outros acreditam que seja um ataque alienígena, mas nenhum deles tem provas. No entanto, nos bastidores, alguns líderes já sabem a verdade. Eles receberam relatórios de inteligência que incluem investigações em arquivos confidenciais. Eles mencionam que durante anos, igrejas evangélicas pregaram insistentemente sobre um evento profetizado chamado o arrebatamento. Em meio à confusão, vários funcionários do governo que antes zombavam desses ensinamentos, agora estão se voltando para a Bíblia em busca de respostas. É então que eles se deparam com Mateus capítulo 24, versículos 40 a 42, onde está claramente descrito o que aconteceu. Então haverá dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo em um moinho, um será levado e o outro será deixado. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entretanto, apesar da clareza desses versículos, muitos se recusarão a aceitar que Deus existe e que o arrebatamento da igreja foi um evento real que acabou de ocorrer. Como mostra a história, os seres humanos tendem a endurecer seus corações e rejeitar o arrependimento. Em vez de retornar a Deus, eles buscarão explicações humanas, longe da verdade divina. Então, em meio ao caos e à descrença, surge um homem com respostas, uma figura carismática que rapidamente começa a atrair a atenção do planeta inteiro. Ele não é qualquer político, ele não é um líder religioso convencional. Ele é um homem cuja presença causa impacto desde o primeiro momento. Desde sua primeira aparição pública, suas palavras tiveram um efeito hipnótico. Ele fala com absoluta certeza, sem hesitação ou demonstração da menor dúvida. Seu tom transmite uma serenidade inabalável, uma confiança que se destaca ainda mais diante do medo que domina o mundo inteiro. Ela promete ordem em meio ao caos, estabilidade em meio à anarquia. Este é um novo começo para a humanidade. Não devemos temer. Destas cinzas, um mundo melhor surgirá. Governos inteiros começam a apoiá-lo. Sua liderança é saudada como a única esperança em meio ao caos. Sua imagem aparece em todas as telas. Sua voz ressoa em parlamentos e fóruns internacionais. A mídia o proclama como o único líder capaz de restaurar a ordem. Analistas e especialistas dizem que ele é o homem certo para unir nações e trazer estabilidade. Nas ruas, multidões o aplaudem. Seus discursos são transmitidos ao vivo, e a cada aparição pública sua popularidade cresce. Suas promessas de reconstrução e unidade parecem ser a única saída para um mundo fragmentado. Muitos acreditam que ele é o salvador que a humanidade precisa. Mas nas sombras, alguns ainda temem. Um pequeno grupo de pessoas, aquelas que perceberam tarde demais o que havia acontecido, assistiam com preocupação. Algo naquele homem não parece certo para eles. Ele é o homem que trará paz, ou o começo de algo muito mais sombrio. O terror toma conta daqueles que conheciam a verdade, mas nunca a abraçaram sinceramente. Crentes mornos, pessoas que iam à igreja, mas eles viviam como o mundo, cristãos nominais que ouviram centenas de sermões sobre o arrebatamento e o anticristo, mas nunca se consagraram verdadeiramente a Deus. Agora, eles são testemunhas do pior pesadelo imaginável. Eles gritam, choram, imploram: Deus, não me deixe aqui. Mas o céu está silencioso. Agora, esses crentes que permaneceram na tribulação veem com horror algo ainda mais chocante na televisão. O homem sobre o qual você tanto ouviu falar nas profecias bíblicas, o anticristo, apareceu em cena. Uma figura carismática, eloquente e com uma presença imponente, ele promete respostas e esperança para um mundo em crise. Ele se apresenta como o líder que pode restaurar a ordem e trazer a paz. Governos inteiros começam a apoiá-lo. A mídia o proclama como o salvador da humanidade. Multidões o aclamam, mas aqueles que conhecem as Escrituras sentem um arrepio na espinha. É ele, eles murmuram em meio às lágrimas. O homem do pecado, o filho da perdição. Eles costumavam ignorar os avisos. Agora eles veem com seus próprios olhos o cumprimento da profecia.
Muitos choram inconsolavelmente, batendo nas paredes e clamando ao céu. Agora eles sabem que foram deixados para enfrentar a grande tribulação. Alguns, com profunda dor no coração, arrependem-se sinceramente e tomam uma decisão firme. Nunca aceitarão a marca da besta. Mas a perseguição não tardará a chegar. Pouco a pouco, as medidas de controle estão aumentando. Um novo sistema global é implementado. Uma autoridade única que supervisiona todos os assuntos políticos, econômicos e religiosos. As nações cedem sua soberania a esse governo centralizado, que, sob o pretexto de reconstrução e unidade global, estabelece regras rígidas contra qualquer forma de resistência. Os novos líderes do mundo emitem uma ordem clara. Qualquer pessoa que promova ideias extremistas sobre o fim do mundo, o julgamento divino ou o retorno de Cristo serão considerados uma ameaça à estabilidade e à ordem pública. Os crentes que não foram arrebatados agora vivem como fugitivos. Eles são procurados, presos e executados publicamente como traidores do novo regime. Recompensas são oferecidas por denunciá-los. Seus próprios parentes, por medo ou engano, os entregam. O remanescente fiel se esconde em cavernas, florestas, porões, orando, chorando e esperando pela vinda gloriosa de seu Senhor. O que você antes pensava estar distante agora é sua cruel realidade. Enquanto isso, no céu, os redimidos estão em alegria. Os fiéis que foram arrebatados agora desfrutam da presença de seu Senhor. Eles foram libertados do horror que será desencadeado sobre o mundo. Caro ouvinte, esta simulação do que pode acontecer deve levar à reflexão. Cristo está vindo, e não há tempo a perder. A Bíblia adverte claramente. Em Lucas capítulo 21, versículo 36 diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que seu retorno é iminente. E agora, enquanto ainda há tempo, arrependa-se e volte-se para Deus. Não espere até que seja tarde demais. Devemos aprender com as lições que a história nos deixa. Muitos ignoraram as advertências do julgamento de Deus e, por causa de sua incredulidade, pereceram. Lembremo-nos do que aconteceu nos dias do dilúvio. Noé anunciou o que estava por vir, mas as pessoas o desprezaram e zombaram dele, e como resultado, foram destruídas. O próprio Senhor Jesus Cristo comparou sua vinda com aqueles tempos. Prestemos atenção ao que diz Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Mas, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Caro ouvinte, hoje é o dia para você entrar na arca. Jesus Cristo, o único em quem há salvação. Dê a Ele sua vida. Ele espera por você com amor e braços abertos. Não espere até que seja tarde demais. Então chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que esta mensagem faça você refletir e acordar. O tempo está se esgotando, e o que parece distante hoje pode acontecer a qualquer momento. Não é uma história fictícia, é um aviso bíblico. Se este vídeo fez você pensar, compartilhe com seus amigos e familiares. Que a verdade chegue a mais pessoas antes que seja tarde demais. Maranata, Cristo está voltando em breve. Amém.